hoje o vídeo é sobre o argentino. Então, uma coisa esquisita, né, de que a gente gosta de falar de argentino, que eles são ótimos contistas, cronistas, mas como a gente está envolto em uma literatura brasileira, é difícil a gente conseguir achar alguns referenciais para poder se falar sobre. Às vezes a gente não acha muito porquê de falar, às vezes a gente pensa muito que já tem muita gente aqui no Brasil para poder se dizer. Porém, é sempre interessante a gente ver também um ponto de vista de criação de outras pessoas de outros países para ver como é que se liga muito com a literatura. A primeira vez que eu ouvi sobre Jorge Luis Borges foi na minha faculdade. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de ler contos fantásticos. E o ponto de contos fantásticos é uma coisa que a gente talvez tenha visto com um pouco mais de frequência, porque um dos filmes do Harry Potter de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que na verdade a palavra fantástico é uma coisa que existe, mas tem que aceitar um pouco a realidade, fora da realidade. Então o fantástico ele brinca com essas coisas de fatores que existem na nossa realidade, porém a gente tem que abrir a cabeça um pouco mais para pensar em coisas que podem ser sobrenaturais, como por exemplo se a gente for pensar no Leão de Nárnia. O leão é um animal que existe na nossa realidade. O ato da fala também é uma coisa que existe. Porém, um leão que fala, isso já é uma coisa fantástica que não existe na nossa realidade. Então, ler um conto fantástico é conseguir justamente aceitar, fazer um pacto ficcional de que aquilo só existe dentro do livro, não que ele vá realmente existir na nossa realidade, mas que a gente está assinando um pacto ficcional de que, ok, isso aqui é verdade dentro desse livro. O pacto ficcional que a gente vai abrir com o Jorge Luis Borges é muitas vezes de que ele vai criar novos cenários, novos termos, novas pessoas, coisas que realmente talvez não existiriam em um cenário que a gente está acostumado. Como, por exemplo, o conto de que eu fui ver que era Funes o Memorioso. Eu nunca fui introduzido de fato Jorge Luis Borges, que muitas vezes, às vezes eu fico até cansado e falo Jorge Luis Borges, porém se ele é espanhol e eu falo espanhol, então a gente vai chamar ele de com o nome espanhol. Então, essa coisa de que a gente tem que às vezes sair um pouco da realidade para poder conhecer realmente o que é a realidade. O Jorge ele trabalha muito com essa coisa de que a gente tem que perceber essas coisas, como a gente pode perceber que pequenas coisas do que ele vai escrevendo vão tecendo um pouco da gente entender um pouco da vida dele. Então, eu tinha até perguntado uma vez para minha professora na faculdade, perguntei por que a gente tem tantos escritores que parecem ter fixação por algo, né? E aí a minha professora falou, olha, quem tem fixação é a gente, né? Nós meros mortais. Os escritores, eles têm um projeto, eles têm uma didática. Então eu achei... Isso soando pela primeira vez eu achei muito bobo. Eu achei, não, mas isso faz o menor sentido. Depois de alguns anos eu consegui entender muito melhor de que o que ele quer dizer é que não é uma insistência, não é uma fixação, não é uma paranoia, mas perceber que aquilo tem muito que se falar e o que o escritor está fazendo é justamente voltar a nossa atenção para a gente poder prestar atenção nisso. O fato de Funes é que ele trabalha muito com o que a gente está vivendo e vem uma outra perspectiva. Vários dos contos dele, principalmente o livro dele chamado Ficções, e aparecem também outros contos fantásticos, é interessante de se analisar que ele trabalha com elementos que são da realidade, porém ele vai dar uma nova visualização para a gente perceber. E se a gente fosse ver desse outro ponto de vista? Assim como é o caso de você talvez ler o Johann Swift e você vê o fato de Viagens de Gulliver. Quando você vai ver as Viagens de Gulliver, não são coisas que talvez são imaginárias, que você nunca viu aquilo, são elementos juntados da nossa realidade para a gente poder ver um novo ponto de vista de que talvez a gente não tivesse percebido. Então, por exemplo, uma das coisas que ele mais pontua que é a briga que existe entre as pessoas de Lilliput por você quebrar o ovo pela cabeça de baixo, que é mais pequena, ou pela parte de cima. Então você é um ponta grandense e um ponta pequenense, o que não faz o menor sentido, como tinham tantas coisas mais a serem discutidas e estava discutido qual lado do ovo que você deveria quebrar. O fato de Borges é que ele analisa muitas das coisas que a gente faz como costume, a gente não percebe, coisas que são atemporais. Principalmente o ponto de Funes o Memorioso. Eu lembro que a primeira vez que eu queria fazer era de que mostrar para uma pessoa que existem muitos contos legais a serem lidos de outras nacionalidades. Por principalmente a gente não ter o contato com muitas pessoas que... Eu só falo isso do meu ponto de vista, porque quando eu estava na faculdade eu não tive contato com outras pessoas que soubessem de literatura que não fosse brasileira, para eu poder adentrar e conhecer mais sobre a literatura argentina ou de outros países. Até porque quando a gente vai ter um curso de letras, a gente trabalha muito com a língua que a gente vai trabalhar, que geralmente é o português, e alguma outra língua. A minha habilitação foi em inglês. Então eu conhecia muitas vezes os clássicos ingleses, como Shakespeare, conhecia Edgar Allan Poe, e os brasileiros foi... Bom, a gente estudou cada um muito a fundo. Porém, conhecer mesmo, de fato, outros escritores era muito difícil.
Então fica parecendo que a gente não tem outros escritores em países latino-americanos que são bons, ou se seria necessário talvez estudar eles. O Jorge, ele entra pra mim como talvez um dos grandes cronistas que eu já tenha lido na minha vida, e é muito interessante que sempre que eu leio de novo Funes o Memorioso parece que aparece uma coisa nova e alguma coisa pode ser analisada com essa grande temática sobre a memória. O próprio nome dele, que é Funes o Memorioso, ele fala sobre uma personagem que não consegue esquecer de nada. E a memória é um dos grandes fatores que a gente vai sempre trabalhar sobre analisar algumas coisas de obras. Como, por exemplo, o problema da gente conseguir lembrar de coisas e o problema da gente não conseguir esquecer coisas. Ver isso como uma problemática em uma literatura de uma personagem que não pode esquecer é uma coisa esquisita, é uma coisa muito que a gente talvez nunca possa pensar que um ser humano realmente ele não consiga esquecer de nada. Óbvio que existem doenças reais que as pessoas não conseguem esquecer sobre fatos, sobre ocorridos, sobre eventos, sobre alguma coisa traumática. Porém, trabalhar com essa coisa de que a memória, ela forma o ser humano, algo que a gente tem que se analisar. Então, ver a memória como formação de perfil de um ser humano é intrínseco para Funes o Memorioso, quando a gente vai ver que o Funes ele não trabalha com essa coisa de que ele vai conseguir associar o que é a memória dele com, de fato, o que ele percebe como ele é ser humano. Inclusive, uma das coisas que mais me marca nessa obra é que ele não consegue perceber que você vê um cachorro de frente às 10 horas da manhã e você vê um cachorro de lado às 10h01, é o mesmo cachorro. E isso é uma coisa que, na verdade, para a nossa realidade, isso não pode funcionar. Porque a gente trabalha muito com preconceitos, a gente trabalha muito com previsibilidade de coisas. E não é um fator de preconceito como, por exemplo, a gente trabalhar com racismo, xenofobia, como a gente trabalhar com capacitismo, com ageísmo, com xenofobia. É esse ponto de que a gente consegue prever coisas porque a gente lembra de outras coisas. Como, por exemplo, o medo é uma coisa natural de qualquer animal. É isso que nos protege, que nos faz ser mais humanos, faz a gente se preservar, de ter um instinto dentro de nós. Porém, o que acontece com o Funes é que ele se distancia totalmente de ser um ser humano, porque tudo que ele aprende, ele não vai conseguir desenvolver um fator humano para ele conseguir falar. Ele demora, inclusive é falado no livro, um dia para escrever sobre um dia, porque ele relata tudo como se fosse uma coisa sistematizada, o que isso é impossível para um ser humano, porque a partir do momento que a gente olha para aquilo sem sentimento nenhum e a gente vai relatar só o que a gente está vendo, é um dos grandes desafios que a gente vai ter, por exemplo, em escolas literárias, como o fator do parnasianismo. E assim como outros períodos literários, que você vai falar só aquilo que você está vendo. E é impossível, porque se você falar aquilo que já está na sua frente, você já tem um ponto de vista que é só seu. É como você vê um elefante coberto por um pano e você vai ver um pedacinho dele. Sabe, o que você está vendo, não a figura completa. E o ser humano, ele trabalha muito com pontos de vista, com preconceitos, com coisas que ele já viveu e coisas que ele vai viver e que ele pode prever. É o senso comum. Se trabalha com a memória, com o que Funes o Memorioso é produzido, é pensar o quanto isso pode nos mostrar cada vez mais humanos, de que é normal a gente esquecer, de que a gente tem que aprender com novos eventos, e de que talvez Platão ele realmente tivesse certo com aquele mito da caverna. Que, para quem não sabe, o mito da caverna do Platão trabalha com essa coisa de que a verdade ela está em um mundo das formas, que ele é inatingível para qualquer um. E a partir do momento que a gente consegue atingir a verdade, a gente vai ser tão impregnado por essa verdade que a gente não consegue costumar e se voltar para o mundo anteriormente. Ele fala sobre essa coisa de o mundo das formas e o mundo da verdade. Infelizmente, muitas pessoas não estão preparadas para a verdade. Ler Funes Memorioso, para mim, é como se fosse o primeiro convite que eu tive para poder ter de uma pessoa, para poder conseguir entender o que é um ponto de vista, o que é ser humano, o que é memória. O convite que eu faço de justamente a gente conseguir ler Funes Memorioso e analisar depois é de justamente a gente entender o que é a memória do ser humano, o que faz um ser humano ser humano, sem fazer esses trocadilhos bem em 2012, mas qual que é a essência da memória? A memória é tão importante pra gente, é por isso que a gente se assusta tanto com o fator de a gente poder ser esquecido, de a gente passar a vida nessa terra e nunca ser lembrado. Por que o mal de Alzheimer é uma doença que a gente tem tanto medo? Será que a gente tem medo de ser esquecido pelas outras pessoas que a gente ama? De a gente nunca ter, como se a gente nunca tivesse passado pela vida das pessoas? De que a gente pode simplesmente ter passado e que não valeu nem a pena a gente ter vivido para outras pessoas?